Unidade 1. Produção, circulação e trabalho. Aula 5.1. Conteúdo: Revolução Industrial. Habilidades: identificar os principais motivos que tornaram a Inglaterra pioneira da industrialização. Explicar como a invenção do motor a vapor revolucionou o modo de produção no final do século XVIII. Antes de a gente começar o nosso conteúdo de hoje, eu quero convidá-los a fazer uma breve revisão da aula anterior. Vamos lá? Então, na quinta-feira, nós estudamos um pouco sobre a história do Brasil e verificamos aí alguns pontos sobre a questão da sociedade mineradora. Ou seja, a gente viu que depois daquele primeiro fim de ciclo econômico no Brasil, que foi da cana-de-açúcar, nós tivemos a entrada no período do ciclo do ouro, que se desenvolveu ali basicamente nas regiões de Minas Gerais, Goiás e Mato Grosso. No entanto, a gente viu que muita coisa relacionada a esse ciclo do ouro aconteceu, como, por exemplo, a chamada Guerra dos Emboabas, porque a gente viu que durante esse momento, com a descoberta do ouro, atraiu a presença dos portugueses que vieram para cá, apressados, e também de pessoas de outras partes da colônia, que, por sua vez, vieram disputar o espaço da extração do ouro com os paulistas. Então, isso deu origem a um conflito armado que foi chamado de Guerra dos Emboabas, que durou de 1807 até 1809, se eu não me engano, se não me falha a memória, mas com a intervenção do governo do Rio de Janeiro, a gente pôde observar, então, o fim daquele momento, não é? Mas, após isso, nós tivemos o processo de regulamentação em cima dessas áreas de extração do ouro. Então, a gente percebeu que a coroa portuguesa começou a criar instituições, duas grandes instituições, como, por exemplo, a Intendência das Minas e as Casas de Fundição, para controlar o fluxo de pessoas que entrava, como também a produção e o que entrava e o que saía referente a essa produção aurífera, né? Então, portanto, nós tivemos as casas de fundição sendo organizadas para fundir e marcar esse ouro com o selo real, além de que a Intendência das Minas era responsável por fazer aquela questão de colocar os impostos e também a chamada cobrança dos impostos, dentre quais nós verificamos o quinto, a captação e ainda, por sua vez, a derrama, não é? Então, claro que por conta disso tudo, nós vimos uma mudança dentro da questão, por exemplo, do fluxo do mercado interno, porque as pessoas começaram a se estabelecer nesses locais. E nesses locais onde os bandeirantes e as pessoas estrangeiras começaram a se estabelecer, acabaram dando origem a novas vilas que acabaram por se tornar novas cidades. Essa sociedade mineradora, a gente viu que ela era também ali muito hierarquizada, com os chamados grandes ali, aqueles senhores de terra, donos de pessoas e donos das áreas de extração do ouro, no topo da sociedade. E abaixo deles estavam quem? Os comerciantes, e mais abaixo ainda nós tínhamos os escravos, né? Então, uma pirâmide social toda montada de acordo com a hierarquia, tá, econômica daquele momento, ok? Então, quando nós falamos em revolução, a gente pensa logo de imediato, professor, uma revolução, acho que está relacionada a uma guerra, a uma mudança, a uma briga. Sim, muitas vezes esse termo revolução está associado, né, a essas questões de uma guerra civil ou uma guerra contra alguma autoridade opressiva, está associado a essas questões. No entanto, o termo revolução vai além dessas questões de lutas armadas, tá? Quando nós falamos em revolução, nós estamos nos referindo a um processo de mudanças, sejam sociais, econômicas, tá bom? E mesmo também na questão da própria produção científica. Então, o termo revolução está se referindo, em sua essência, a questões de mudanças sérias, que vão mudar também, às vezes, o rumo de toda uma sociedade,
ok? Então, nesse momento, quando nós falamos em Revolução Industrial, nós estamos falando principalmente de uma grande mudança no modo de se fabricar as coisas, de se produzir as coisas, que, por sua vez, também vai trazer mudanças para dentro da sociedade europeia, especificamente na Inglaterra, e depois se expandindo para o mundo. Uma outra coisa que vai ser bem marcante também para que é utilizado esse termo revolução, é que ele vai marcar ali, de fato, o fim daquela ideia ali da economia feudal que se estendeu ainda durante esse período, tá? Mesmo com aquela questão do final do feudalismo, dando início à Idade Moderna, mas, no entanto, aquela linha de pensamento econômico ainda estava presente dentro da Europa. Então, quando nós falamos em Revolução Industrial, a gente vai ver o nascimento de um novo modelo de pensamento econômico que vai ser o capitalismo. Então, de fato, a Revolução Industrial não é só uma revolução que trouxe mudança no modo de produção das coisas, mas também no modo de pensamento econômico da sociedade daquele momento, ok? Então, vamos lá começar o nosso conteúdo para você entender como essa mudança vai acontecer. Revolução Industrial. A revolução e o pioneirismo, tá? Sendo que esse pioneirismo, quando nós formos falar, você vai verificar que nós estamos nos referindo especificamente ao pioneirismo inglês, tá? E o que quer dizer esse termo pioneirismo? Quando nós falamos em pioneirismo, nós estamos falando que alguém foi o primeiro a executar uma ação, a fazer alguma coisa que lhe trouxe destaque. Então, nesse caso, o pioneirismo vai ser inglês, ou seja, a Inglaterra sendo o grande centro de onde vai surgir essa ideia, essa questão da Revolução Industrial, e de lá ela se expande para o mundo, ok? Então me acompanhe. A Revolução Industrial foi um conjunto de mudanças tecnológicas iniciadas no final do século XVIII, com um grande impacto na economia, nas relações de trabalho e produção e na lógica de consumo. Implantou definitivamente o capitalismo. Pausa aí nesse primeiro parágrafo. Como assim, professor? Com um grande impacto na economia? Um grande impacto por quê? Vai mudar a forma como se pensa a questão do consumo das coisas. E outra, eu citei para vocês que nós vamos ter aquela velha linha, aquela substituição daquele pensamento econômico ainda, tá? Do período feudal, e agora sendo substituído pelo capitalismo, onde a gente vê a necessidade do acúmulo de riquezas nas mãos de poucos e o processo também, tá, de exploração do trabalho. Então é por isso que a gente vai ver uma lógica diferente e o surgimento de duas classes sociais nesse momento, dentro dessa nova relação chamada de capitalismo, que vai ser o proprietário da indústria e o trabalhador, que vai ser chamado de quê? De proletário, ou seja, os trabalhadores da indústria, ok? Então, até chegar ao nível industrial, o processo de transformação da matéria-prima em produtos no decorrer da história da humanidade passou por 3 estágios. Então, vamos ver quais são esses estágios. No primeiro estágio, nós temos o chamado artesanato, representado para vocês ali, tá? Por 2 imagens. E o que está sendo mostrado aí, ó? Sapateiro da Europa medieval preparando o couro. Ou seja, dentro do artesanato, a pessoa que trabalha participa desde o processo de obtenção da matéria-prima até todo o processo de fabricação de um mesmo utensílio. Ou seja, então o sapateiro ia, comprava o couro, ia curtir, trabalhar todo aquele couro, deixar ele preparado para ser transformado em sapato. Depois ele vai medir todas as partes, vai cortar, vai colar, vai costurar, ou seja, ele compra a matéria-prima e finaliza o produto ele mesmo. Então nós temos aí um único trabalhador utilizando ferramentas que muitas vezes era fabricado por ele mesmo. Então é um trabalho manual, tá bom? O artesanato é um trabalho manual, geralmente feito por um único trabalhador. Depois disso, nós temos as chamadas manufaturas, em segundo lugar. Então, nós temos ali, passando do artesanato para a manufatura, que já onde nós já temos, tá bom? Trabalhadores diferentes para cumprir o mesmo serviço. Se lá naquele pensamento medieval, o cara fazia desde a obtenção da matéria-prima até finalizar todo o serviço, aqui não. A gente já começa a ver uma especialização, o trabalho ainda é manual, ainda se utiliza instrumentos, tá? Para facilitar esse trabalho, mas uma pessoa corta, outra cola, outra costura, mesmo para fazer um sapato. Então, cada um tem um trabalho específico dentro dessa manufatura, ok? Na terceira fase, que já é a mecanização, é de fato o início da Revolução Industrial, onde nós teremos ali
a inserção da utilização das máquinas no processo de fabricação, tá, dos utensílios, das coisas. Então, muitas vezes, até mesmo o trabalho que seria feito por 8 homens começa a ser feito por quem? Por uma máquina que só precisa ser alimentada por uma única pessoa. Então, a gente gradativamente, claro que vai ter o processo de substituição, tá, do trabalho humano pelo das máquinas, mas não totalmente. A gente sabe que muita gente hoje ainda trabalha no setor industrial, tá? Mas para início de conversa, essas máquinas ainda não utilizavam energia elétrica nem energia de combustíveis fósseis extraídas do petróleo. A gente vai perceber durante a nossa aula que as formas as forças motrizes que faziam com que essas máquinas se movimentassem estavam ainda ali ligadas à questão do carvão e também do vapor de água, ok? Então, saímos da manufatura ali, do artesanato, passando depois ali para aquela segunda fase, vamos mostrar de novo a segunda fase, por favor, que é a manufatura, do artesanato para a manufatura, e depois a terceira fase, que é o quê? A mecanização, ou seja, o aperfeiçoamento daqueles instrumentos manuais, agora movidos por uma outra força que não é mais a força do braço humano, ok? Então vamos lá. Já começamos aí a definir as fases de evolução do trabalho do homem, mas nós temos que entender também ali que motivos estão relacionados à questão daquele pioneirismo, tá, ter se desenvolvido na Inglaterra. Ou seja, por que a Inglaterra foi o primeiro lugar do mundo a se industrializar e depois para o resto do mundo? Vamos entender um pouco sobre isso. Motivos que tornaram a Inglaterra pioneira na industrialização. Primeiro, a Inglaterra tinha a balança comercial mais favorável da Europa, ou seja, lembra daquela questão que nós conversamos nas aulas anteriores sobre o pensamento mercantilista, que onde um deles dizia que você tinha que ter uma balança comercial favorável, ou seja, você tinha que vender mais e comprar menos. Com isso você acumularia riquezas. Então, foi de grande importância a existência de uma grande burguesia na Inglaterra, forte e claro que realizava comércio e que conseguiu acumular muitas riquezas, ok? Outro fato, inovações técnicas e a existência de grandes minas de ferro e carvão mineral. Por que as inovações técnicas? Porque o governo inglês também primava pela pesquisa, tá, de ciência e tecnologia. Então isso foi possível desenvolver, foi possível fazer com que se desenvolvesse mecanismos novos, se investir na pesquisa para o desenvolvimento das máquinas. E qual é a importância do ferro e do carvão? O ferro é utilizado para a construção de coisas, e o carvão era utilizado para aquecer as fornalhas que faziam se movimentar essas máquinas nesse momento. Domínio do transporte marítimo e, consequentemente, do comércio mundial. Por que isso foi importante? Porque nesse momento nós temos que lembrar que o mundo estava se expandindo, aquela questão da expansão marítima comercial. A Inglaterra, por sua vez, possuía a frota mais poderosa do mundo, a frota naval mais poderosa. Então, claro que ela podia chegar a todos os lugares do mundo, ali pelo menos os até então conhecidos, e exercer comércio com outras nações. Então, isso facilitava também que os produtos comerciais ingleses chegassem a vários lugares do mundo, tá? Ideologia liberal, a partir dos ideais iluministas, tá? Nós temos que lembrar também, tá, que dentro dessa questão nós tínhamos o iluminismo, e um dos grandes pensadores também dessa questão do pensamento econômico do iluminismo, que foi Adam Smith, inspirou muitos ideais econômicos também dentro desse período na Inglaterra. No livro A Riqueza das Nações, ele falava sobre essa questão de como tem que existir o mercado, tá? E que esse mercado tem uma consciência própria, tem uma natureza própria dentro da qual o Estado não pode interferir. Mas como é que na Inglaterra vai ser garantido que essa própria dinâmica de mercado exista ali sem que ninguém interfira? Vai existir porque graças a algumas revoluções anteriores, como por exemplo a Revolução Gloriosa, que vai acontecer um pouco antes desse período, vai acabar fazendo com que haja um processo de transformação da monarquia inglesa, ou seja, lá a figura do rei, que ele perca poder e passe a haver uma constituição, onde nós vamos ter o chefe dos ministros ali, dos parlamentares, sendo o primeiro-ministro uma figura de poder total, até mesmo tendo mais poder que os reis. Então, a existência de uma Constituição que garantia ali os parlamentares
coexistindo com a realeza e trazendo limites ao poder real e garantindo forças ao primeiro-ministro, fez com que esses ministros, tá, colocassem em prática aí as leis naturais de mercado que eles acreditavam ali, claro que uma vez que eles tinham um pensamento focado na questão do iluminismo, tá bom? Então essas características, a princípio, vão garantir que a Inglaterra se torne um lugar ideal para o desenvolvimento técnico e científico que acabarão culminando na chamada Revolução Industrial, ok? Então, continuando falando sobre a Revolução Industrial, as máquinas, inventos aplicados à indústria. Então nós vimos que nós passamos ali daquela questão do artesanato para a manufatura e a última parte foi a questão da mecanização dos meios de produção. Então pense, quando nós falamos em Revolução Industrial, nós temos que lembrar que instrumentos de produção sempre existiram, né? Desde que o homem começa a adquirir inteligência, lá na origem dos tempos, quando os primeiros homens surgem, os homens começam a desenvolver instrumentos para facilitar o seu dia a dia. Pontas de flecha, facas, machados de pedra. E claro que não seria diferente, quanto mais esse homem evolui, mais fácil fica de inventar novos instrumentos para se utilizar no dia a dia. Então, quando nós falamos em Revolução Industrial, nós estamos falando que aqueles instrumentos utilizados artesanalmente pelo trabalho braçal serão aperfeiçoados e transformados em máquinas que facilitam o desenvolvimento do trabalho do homem, ok? Então, nós vamos ver que essas máquinas que vão surgindo gradativamente dentro dessa Revolução Industrial começaram a ser aplicadas a uma coisa que vai ser chamada de indústria. Se antes haviam ali os pequenos artesanatos onde uma família muitas vezes realizava o serviço de modo braçal, agora nós vamos ter as indústrias que agora vão produzir em larga escala para comércio, tá bom? Não mais apenas produtos de subsistência, como era no início ali daquela questão do artesanato, tá bom? Então vamos lá. As máquinas, inventos aplicados à indústria. Na maquinofatura, como o próprio nome diz, as máquinas tornaram-se soberanas do processo de produção, ou seja, se no artesanato, vou relembrar, naquela primeira fase que nós vimos, nós tínhamos uma pessoa comprando a matéria-prima, transformando essa matéria-prima em algo que possa ser utilizado na produção de um sapato, de uma roupa ou de alguma outra coisa, aquele homem sozinho, agora não. Nós vamos ter o quê? Um novo sistema de produção que não se vale exclusivamente da força de trabalho do braço do homem, tá bom? Mas agora por meio de máquinas que se utilizam do vapor ou mesmo também do carvão sendo queimado ali como força motriz, tá? Para se movimentar e produzir tal coisa. Então, no século XVIII, o crescimento do comércio de algodão na Inglaterra levou os burgueses a começarem a utilizar inovações técnicas em suas manufaturas, colocando a indústria têxtil no pioneirismo da Revolução Industrial. Para aí, professor, agora não entendi uma coisa nessa parte do texto. O que tem a ver nesse momento ali, tá? O comércio de algodão com a indústria têxtil. O que isso tem a ver uma coisa com a outra? Gente, quando nós falamos em indústria têxtil, nós estamos falando na indústria, tá, de produção de tecidos, produção de roupas, ok? E nós estamos falando também de algodão, nós estamos falando basicamente da matéria-prima, tá, que é utilizada no processo de fabricação de tecidos e de roupas. Então, você tem muito algodão, esse algodão vai ser utilizado na indústria para a fabricação de tecidos e, claro, de roupas também. Mas não somente o algodão, a gente vai perceber que por conta desse desenvolvimento dessa indústria têxtil, um outro produto que vai ser utilizado em larga escala vai surgir no mercado, que era o quê? A lã, que por sua vez também, para existir a lã, tem que ser utilizado o que é um sistema de pecuária, da criação de animais, no caso, as ovelhas. Só que, para o desenvolvimento da indústria têxtil em torno da lã, muita gente vai acabar perdendo as suas terras e sendo obrigada a migrar para as cidades, por conta de uma questão chamada de cercamentos.
Ou seja, os grandes donos das terras vão começar a expulsar os pequenos camponeses de suas terras. Por quê? Porque eles ocupavam ali com uma agricultura insípida de subsistência, criação de poucos animais. E esses grandes donos de indústria, grandes donos de terra, precisavam dessas terras para quê? Para criar ovelhas, para extrair a lã e, por sua vez, vendê-las a quem? As grandes indústrias que iriam transformar essa lã também, por sua vez, em tecidos e ganhar dinheiro com isso, ok? Então, a primeiro momento, o carro-chefe desse desenvolvimento industrial vai ser a indústria têxtil. Então, eu tenho certeza que quando você vir em algum lugar, alguma coisa relacionada a esse termo têxtil, você vai relacionar que a indústria têxtil, a indústria que produz tecidos, que produz roupas, ok? Então, continuando. Então, essas inovações foram aprimoramentos das ferramentas criadas pelos próprios trabalhadores. Então, esse aprimoramento desses instrumentos de trabalho é o que é chamado de Revolução Industrial. Ok? Então vamos ver aí quais são alguns desses aprimoramentos. Vamos lá? Primeiro nós temos ali, tá, uma roca manual. O que é uma roca? Ah, professor, é aquele instrumento ali que a gente viu na história da Bela Adormecida. De fato, está associada ali, né? Que você criou toda uma história que com a agulha da roca ela ia picar o dedo e ia dormir até o príncipe vir acordá-la com um beijo, né? Mas nesse caso aqui, essa roca está fora, tá bom? De um conto de fadas, até porque muita gente tinha que trabalhar duramente ali, né, para fazer essas rocas se movimentarem ainda. Então, em 1764, James Hargreaves criou a Spinning Jenny, uma roca manual de vários fios que permitia que uma pessoa realizasse o trabalho de 8 trabalhadores. Como assim, professor? Eu não entendi. Porque para se fazer um fio, tá? Se ela fazia vários fios ao mesmo tempo, não quer dizer o quê? Que anteriormente a ela era necessário um trabalhador para realizar a construção de cada fio de tecido. Agora não. Essa máquina constrói, ela fabrica vários fios de tecido, se utilizando algodão, né? Ou também a lã, ao mesmo tempo. Só se precisa de uma única pessoa que utilize a força do seu braço para fazer com que ela gire ali aquela roca, né? Tá lá o exemplo da mulher ali segurando uma manivela que ela vai girar. E essa roca manual, então, ele vai começar a trabalhar, indo e voltando ali, pegando a matéria-prima e transformando em vários fios ao mesmo tempo. Então, isso quer dizer que se ela realizava o trabalho de 8 trabalhadores, então quer dizer que muita gente perdeu o emprego porque não precisava ser mais elas para fabricar os fios, porque a Spinning Jenny fazia esse serviço maravilhosamente bem e mais rápido e com menos gente ganhando salário, sendo pago para fazer isso. Só uma pessoa agora era necessária. Continuando. Em 1769, James Watt desenvolveu um equipamento que utilizava o vapor da água para gerar energia capaz de fazer funcionar as máquinas. Então agora, observa que aos poucos o trabalho humano vai sendo substituído. Se antes era necessário 8 pessoas para você fazer um fio, depois a gente viu que uma pessoa só tinha que girar a manivela, e agora que se utiliza o vapor de água para se movimentar essas máquinas, então quer dizer que ninguém vai precisar trabalhar? Não é bem assim, porque ainda tem que haver o processo de alimentação da fonte de calor, que no caso era o carvão que era queimado dentro das fornalhas dessas máquinas, e alguém também tem ali que tem que estar ali o tempo todo administrando, verificando se está tudo correndo certo, e também tem que ter alimentação de água, né? Então, ainda se precisa de gente, mas cada vez em menos quantidade, até porque novas forças motrizes estão surgindo. Isso tudo nós estamos falando nessa primeira fase de revolução industrial, onde nós teremos a invenção dos motores a vapor, tá? Da questão do vapor sendo utilizado, porque na segunda fase, tá? Da revolução industrial, você vai ter, por exemplo, a utilização da energia elétrica e, por sua vez, também a utilização de combustíveis fósseis, como, por exemplo, gasolina, óleo diesel e tudo mais que já eram utilizados dentro dos motores, que nós utilizamos, na verdade, até hoje. Por exemplo, o motor de carro, o motor de avião, o motor de popa, um rabeta, um 15 também, são motores de combustão interna que você tem que colocar o combustível. Tem aquela vela que chamam de vela que dá aquela faísqueazinha, né? Para iniciar uma série de explosões contínuas ali que fazem os motores funcionarem, ok? Continuando nosso texto, vamos lá. As máquinas movidas a vapor aumentaram a velocidade da produção
e a função do trabalhador era alimentar a máquina, controlar e cuidar do seu funcionamento. Observa aí, ó, que então essas máquinas que vão surgir agora, que utilizam a força do vapor como força motriz, lembra? Força motriz é aquela força inicial que vai fazer com que um determinado corpo entre em movimento. Tá? Um pouco de aula de física agora. Então, a força motriz agora das máquinas passava a ser o vapor de água. Então, observa, ó, que o desenvolvimento das máquinas movidas a vapor vai ter uma grande utilidade, vai ser de extrema importância. Por quê? Que vai aumentar a velocidade de produção, tá, dos objetos, não só dentro das indústrias, como também nós vamos ver que esse vapor vai ser utilizado em outros tipos de utilização, com outras finalidades também, como por exemplo nos navios, que a gente vai já falar um pouco sobre eles, tá? Pode continuar no nosso texto mesmo. Então, a noção de tempo é dinheiro simboliza o que se esperava da indústria mecânica: menor tempo de produção, barateamento do custo e maior venda. Com a invenção da máquina a vapor, o processo de substituição da mão de obra humana pela força mecanizada tornou-se irreversível. Em 1758, Edmund Cartwright criou o tear mecânico, que possibilitou a mecanização da tecelagem. O motor a vapor passou a ser usado na indústria têxtil, ou seja, cada vez menos pessoas estão dentro do mercado de trabalho com o desenvolvimento da tecnologia. Não é muito diferente hoje, não. Claro que existem ainda setores que precisam da presença humana, nem que seja para supervisionar o trabalho das máquinas via computador, tá? Mas cada vez menos braços, menos mãos humanas são utilizadas, tá, dentro do processo de produção das coisas. A exemplo do que nós vimos lá no nosso desafio do dia, naquele vídeo que mostra ali, né, o processo de montagem do celular. Você viu alguma mão humana montando ali, colocando os componentes, soldando? Não, você viu máquinas colocando cada componente, né? Só depois, já no processo de montagem, de embalação, onde as coisas são colocadas nos saquinhos, nas caixas para serem enviadas, que você viu gente trabalhando. Então, esse processo de substituição do trabalho humano pelas máquinas vem acontecendo desde o final do século XVIII, com o início da Revolução Industrial, e que, no início do século XIX, vai sair da Inglaterra, não tem como conter esse movimento que surgiu lá, e vai começar a se espalhar para outros países, como a Alemanha, por exemplo, chegando também ali nos Estados Unidos, e no final do século XIX, chegando até mesmo ao Japão, onde o governo vai dar grandes incentivos fiscais e financeiros para quem quisesse montar suas indústrias, ou até mesmo o governo japonês, no final do século XIX, montava as indústrias, deixava tudo montadinho com equipamento, com maquinário e tudo, e vendia para as famílias ricas. Para quê? Para desenvolver o capital, para ganhar dinheiro. Por isso, ok? Mas eu quero mostrar para vocês também aqui, ó, uma outra coisa que nós comentamos anteriormente, que é, em 1807, é criado o navio a vapor. E qual é a importância disso? Nós vimos no nosso texto que a invenção dos motores a vapor vai possibilitar o barateamento e menos tempo no processo de produção, não é? Dos produtos industrializados. Mas por que ele vai ser utilizado também, esse motor a vapor, dentro das embarcações? Gente, para tornar mais rápido o processo de viagem de um lugar para outro, e mesmo também para viabilizar, tá, que esses produtos que eram fabricados na Inglaterra, por exemplo, depois em outros países, com a saída dessa revolução industrial para o mundo, permitir que cada vez mais produtos industrializados chegassem a outros lugares do mundo. Então, o navio a vapor sendo criado com aquele mesmo princípio dos motores a vapor que foram aplicados na indústria, vai facilitar o processo de transporte de pessoas e de mercadorias, tornando muito mais rápido do que antes, quando as embarcações eram movidas à vela ou então na base da força do remo dos remadores que trabalhavam nessas embarcações. Então, o navio a vapor vai possibilitar o contato de nações que até então eram desconhecidas com outros povos, de produtos que são comercializados, vai fazer com que haja um grande desenvolvimento comercial no mundo dessa época, ok? Então, o navio a vapor, a criação e invenção do navio a vapor foi de extrema importância. Continuando,
Vamos lá, nossa próxima imagem. Em 1814, é criada a primeira locomotiva a vapor. A invenção é de George Stephenson. A primeira locomotiva funcionou na Inglaterra em 1825, que no caso, essas locomotivas que mais tarde acabaram se tornando os grandes trens que vão levar pessoas e mercadorias também sobre os trilhos para vários lugares do mundo, vão dinamizar, por sua vez, também, tá, a expansão do comércio e, claro, o contato com outros lugares.